E a presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, defendeu a suspensão do X no Brasil, determinada por Alexandre de Moraes e referendada pela primeira turma do STF. Questionada sobre a retirada da plataforma do ar, a ministra disse o seguinte no Roda Viva da TV Cultura, abro aspas, num Estado soberano, todos nós, cidadãos e todos aqueles que atuam aqui têm que cumprir a lei do país. É assim em todo lugar. O Brasil não é menor, o Brasil não é quintal de ninguém, é um Estado soberano que precisa ter o seu direito respeitado. Fecho aspas. Isso vale para ministros do STF. Eles precisam cumprir a lei do país. O problema de todas essas declarações, como a gente tem mostrado desde o começo, é que eles se confundem com as leis. De propósito. E fazem isso desde 2019, quando Dias Toffoli trata ministro do Supremo, a começar por ele próprio, como a democracia mesma. Não é. Então, ministro que em canetada decide aquilo que não tem previsão legal, também não está respeitando a Constituição, a legislação, aquilo que é decidido no Congresso Nacional, atualmente composto por 513 deputados federais e 81 senadores. E muitos porta-vozes de ministros do STF que ficam muito próximos para dar declaração em primeira mão, muitas vezes em off, né, que eles plantam na imprensa conforme os interesses políticos, eles ficam falando de que todo mundo tem que respeitar as leis do Brasil como se os ministros fossem a lei. Decisões dos ministros do STF podem ser contestadas pela imprensa. Hoje, aliás, o Estadão fez um excelente editorial a respeito de tudo aquilo que a gente fala nesse programa e escreve em antagonista.com.br a respeito das extrapolações do STF, a partir de uma declaração que a gente já vai ver de Luiz Roberto Barroso. Então é bom deixar claro, Moraes estava agindo ali como relator, pedindo suspensão de perfis inteiros de uma forma imediata, com base em repúdio a postagens específicas que o atingiam. Quer dizer, se coloca como vítima, como juiz, com medidas arbitrárias e instantâneas. E a gente já mostrou que isso não tem a devida previsão legal. Então a Carmen Lúcia afirmou também que a suspensão do X não representa um ataque à liberdade de expressão. Quer dizer, é o negacionismo dos ministros do STF. Mais de 20 milhões de brasileiros estão, inclusive nesse momento de guerra, sem poder monitorar as informações pela ferramenta mais ágil que o mundo inteiro, as autoridades mundiais, os profissionais de especialidade usam. As pessoas estão sem acesso, sem o direito à informação naquela plataforma, sem acesso ao seu próprio histórico de conteúdo, de contato, de listas. E a Carmen Lúcia está dizendo que não, imagina, isso não fere. Abro aspas para ela. Liberdade de expressão não pode ser capturada por aqueles que querem exatamente que a expressão seja o que eles querem e acham. O dono do algoritmo não pode ficar imaginando que ele é o único que tem uma expressão livre. A expressão pode ser uma manifestação da sua liberdade ou expressão de crime. Fecho aspas. Onde é que entram os 20 milhões de brasileiros atingidos nessa história? Em outro momento, a ministra falou sobre o seu voto no julgamento na primeira turma do STF, que manteve a suspensão do X. Ao comentar eventuais punições a quem usar VPN, Carmen Lúcia disse o seguinte, aspas, o VPN só não poderia ser utilizado para fraudar a proibição de acessar a rede para aquelas finalidades. Olha só, reparem, deixa na tela, produção, parêntese meu. Como a decisão vai tendo um puxadinho aqui e ali, porque na base do se colar colou, tem uma parte, pelo menos, que não colou muito bem. Então agora ela acrescenta um para aquelas finalidades que não está na decisão original do Moraes. Aí ela diz, tanto eu como o ministro Fux deixamos expresso nos votos. Olha, eu analisei o voto da Carmen Lúcia, está em antagonista.com.br, se eu não me engano, no texto que eu coloquei um título irônico, tiozões do STF ignoram os prejuízos a 20 milhões de censurados, algo assim. Eu fiz a análise do texto do voto da Carmen Lúcia, que é um texto rocambolesco, é um texto que tenta se dissimular, disfarçar a censura. Ela, no caso de um documentário bolsonarista, já tinha falado que não, sou contra a censura, mas... E agora ela foi mais adiante ao legitimar essa decisão do Moraes. E ela está dizendo que não, nós deixamos expresso nos votos, eu e o ministro Fux, e o ministro Alexandre, que era o relator, já tinha reajustado até o voto dele para ficar claro, fecho aspas, como vocês estão vendo aí na tela. Olha, nem sequer tinha vindo a público que o Moraes incorporou aquele voto do Luiz Fux, como nós apontamos aqui, que era o mínimo que ele precisava fazer.
Mas ela agora diz num programa de TV, não, nós dissemos e isso foi incorporado, etc. Na verdade, ninguém sabe o que está valendo e o que não está. Tanto que o Moraes mandou a PF investigar quem fez o uso extremado, que é uma expressão vaga, genérica. As pessoas ficam receosas, se podem usar, se não podem, se podem acessar sem publicar, se não podem, se serão multadas, se não são. E aí, tanto o Moraes quanto a Carmen Lúcia usam essas expressões vagas e genéricas, dando esses rodopios retóricos para justificar uma decisão absurda. Duda Teixeira. Os brasileiros super querem que as leis sejam respeitadas. O problema é que os nossos juízes aí do STF e do TSE vão tomando essas decisões e dando as suas opiniões e a gente não sabe o que eles estão se baseando, né? Que lei é essa? Pois é, que lei é essa? A Carmen Lúcia já deu alguns votos também, que foi 2022, na época da eleição presidencial, e tem uma produtora de documentário que queria lançar um documentário que era, acho que era Verdade por Trás da facada de Bolsonaro, né? E eles proibiram a veiculação do documentário sem assistir o documentário, né? E ela fala no voto, olha, censura não pode, eu sou contra a censura, mas aqui a gente vai autorizar uma medida excepcionalíssima por causa da rigidez e da sanidade e de não sei mais o que, do processo eleitoral. Quer dizer, totalmente rasgou a Constituição que proíbe a censura prévia no Brasil. Enfim, a gente quer que todo mundo obedeça à legislação brasileira, incluindo os ministros do STF e do TSE. Perfeito. E a Carmen Lúcia acrescentou que não se passou a régua sobre a questão no sentido de atingir todos que usam VPN. Conversa fiada, hein?